Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e o Pedrinho. Opa! Enquanto vocês nos permitirem, estaremos aqui. A menos que vocês venham aqui e matem a paulada os dois. Né? Isso também é uma esse livro da gente, é uma possibilidade, sempre existe. É. Eu queria começar esse programa agradecendo ao meu amigo Pedrinho que me trouxe esse livro aqui, que imagino. Qualquer coisa que o Pedrinho me dá é sempre maravilhosa. Opa, que beleza. Vamos começar pelo nome, Lemniscata. Eu já li. Lemniscata, você sabe, é aquele 8 deitado lá que simboliza o infinito. Lemniscata, o enigma do rio. É de um brasileiro, Pedro Drummond. Lerei com toda atenção. Não, muito prazer. É o livro de estreia desse moço. O livro já tem uns 8, 10 anos. Mas é muito inteligente. Ele conseguiu armar uma trama inteligente. Não tem nada de sobrenatural, nem nada, tem uma coisa um pouco fantasiosa. Mas isso é os arroubos da juventude. Você sabe, Pedrinho, que no meu livro, aquele Casa dos Mortos, Contos do Dia 33, eu normalmente, quando faço dedicatória, eu escrevo assim: a realidade em demasia pode ser mortal. Aqui está o antídoto. Então, essas coisas assim fantasiosas, elas são uma espécie de calmante. Você lê e você se ausenta um pouco da realidade, é interessante. Recomendo a todos que façam isso. É melhor do que tomar esses tarja preta, né? Você lê, você entra naquela fantasia, etc. Tal, sai um pouco da manchete do jornal, porque a manchete do jornal ultimamente está para doer. Né? E se você me permitir, tem que ouvir música clássica de qualidade, que você sai arrebatado. Tem um violinista norte-americano que hoje deve estar com uns 53, 54 anos. Há 20 e poucos anos atrás, ele estava com 30 e poucos anos, já era um dos melhores violinistas do mundo, um virtuoso. Né? E uma grande gravadora, para a qual ele gravava os discos dele, resolveu fazer uma brincadeira, que ele tocasse numa estação de um metrô de Nova York, com um violino de alguns milhões de dólares, que é o Stradivarius dele, exatamente. Não é que deram de gorjeta para ele uns 25, 30 dólares. Assim. Isso virou uma pândega e tudo mais. E agora que ele está com 50 e poucos anos, eu ouvi uma gravação do concerto de violino do Tchaikovsky, maravilhoso, uma gravação maravilhosa. E aí você fala assim, não, será que eu estou aqui no Brasil mesmo nessa... Pois é. Como diz vocês, Porcílio. Porcílio. Olha, Pedrinho, assim, falando de música, somos ecléticos, eu e o Pedrinho. O Pedrinho é mais linha dura na música clássica. Eu gosto de qualquer música. Se eu gostar, eu não estou nem dizendo se for boa, porque se for boa é relativo. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Digo, se cair no meu gosto, por exemplo, tem muita música clássica que eu gosto, mas eu gosto também, aprecio bastante jazz, e gosto bastante também de música popular. Não a brasileira eu não gosto muito, e não é frescura minha, não. Eu não gosto, não tem explicação. Não gosto, não me cai bem. Agora, falando em violão, aliás, você falou de violino, né? Eu vou falar do violão. Jazz, violão, Paco de Lucia. Paco de Lucia, Concerto de Aranjuez. Uma coisa maravilhosa. E tem outros. Eu vou lembrar até o fim do programa, eu devo lembrar, eu estava querendo lembrar agora, o disco, o long play, ele é trilha sonora de um filme onde estrelava como é o nome do artista? O Anthony Quinn. O Anthony Quinn. É um filme pouco conhecido, aqui no Brasil talvez não tenha nem passado. Chama The Children of Sanchez. Esse guitarrista, ele foi convidado para fazer a trilha sonora, ele se internou num hotel em Los Angeles no fim de semana e fez. Aí você diz assim, o cara fez uma trilha sonora de um filme de quase 90 minutos, etc. Tal, e em um final de semana, deve ser uma porcaria. Não é. Procure, é só procurar, The Children of Sanchez. Eu vou lembrar o nome do cara.
O disco é maravilhoso. Eu tive um colega na Faculdade de Direito, no primeiro ano, que era violonista clássico também. E mais tarde ele estudou com André Segovia, que era um internacionalmente conhecido. Aí ele largou o curso de Direito e se dedicou só à carreira artística. E ele usou o nome artístico de Carlos Barbosa, se eu não me engano, né? Mas isso tudo é uma coincidência, eu nunca mais vi. Fazem, portanto, quase 50 anos que eu não vejo mais. Mas já vi menções a ele em outros lugares, tudo pelo sucesso que ele fez, né? Nem sei se é vivo ainda. E, agora, em Cremona, que é a cidade italiana, onde foram feitos os violinos melhores do mundo, por causa do clima, né? E o do verniz. Diz que as duas coisas importantes do violino são o clima e o verniz. Agora tem o Museu do Violino, que tem comprado em leilões os violinos mais famosos que foram construídos lá no passado. E as 3 melhores marcas, ou mais importantes marcas, são, por ordem alfabética, Amati, Guarneri del Gesù e Stradivarius. Eu, que não sei música, não sei ler pauta nem nada, mas sempre tive um ouvido muito bom, e sou um perfeccionista. Então, eu gosto dos violinos Guarneri del Gesù. É o Google. Não, mas aí que vem a coisa interessante. Esse museu, lá de Cremona, tem chamado os maiores violinistas do presente para ir lá tocar as mesmas peças dos violinos que eles acham mais importantes. Para fazer uma comparação com o mesmo intérprete, né? Então é uma coisa deliciosa. Vocês vão achar no YouTube. O YouTube que é uma bênção para a nossa geração. É verdade. Né? Você sabe que o YouTube foi criado, eles chamaram o Pedrinho e o Pedrinho indicou que era não, coisa linda. Eu, por exemplo, eu gosto muito de corrida de cavalo. Então, correr um páreo hoje na Irlanda, na Inglaterra, horas depois está indo no YouTube. Então, porque como eles estão 4 ou 5 horas na frente, dependendo da época do ano, então correu lá às 2 horas da tarde e aqui era 9 da manhã, né? E aí, então, quando aqui já é meio-dia, 1 hora, você está vendo o páreo. Exatamente. Eu já vejo outras coisas na internet. O meu negócio é outro. Eu fico buscando coisas assim fantásticas, extraordinárias, etc. Que também é uma fonte inesgotável de bobagem. O que tem de bobagem. É uma delícia, o besterol. Às vezes eu fico vendo esses caras defensores da Terra plana. Não, essa para mim é o máximo. Que é o fim da picada. Quer dizer, tem alguém extremamente inteligente que sacou essa porcaria e deve estar ganhando dinheiro com isso. Porque você vê os seguidores, tem assim, 550 mil. É uma coisa. Não dá para entender. O ditado é o seguinte: antigamente o mundo era governado pelas elites, até que os idiotas descobriram que era a maioria. Era a maioria, exatamente. Então hoje você tem os seguidores da Hollow Earth, que é a Terra Oca. Você tem. Bom, você tem N coisas. Dentro dessas N coisas, às vezes se encontra alguma coisinha interessante, alguma pisada na bola lá dos americanos com algum... O americano adora botar o pé na jaca, pena que eles não têm jaca, eles boas ideias de fazer uma empresa exportadora de jaca para os Estados Unidos. E a gente começava exportando o foot in the jack. Exatamente. Foot in the jack. Exatamente. A expressão, né? Porque essa expressão faz falta. Como the cow went to the swamp. The cow went to the swamp. Exatamente. Bom, eu ainda não consigo lembrar o nome do cara, mas olha, eu prometo para vocês que no próximo programa eu lembro. Falar nisso, outro dia você falou o nome de um escritor, que você disse, qualquer coisa deles que você achar pode comprar. Eu não me lembro o nome dele. É um de língua espanhola, o escritor. Você falou. Eu falei numa reunião aqui. Não, eu vou falar. É amigo meu, para ficar gravado. Vocês podem procurar. É fantasia, mas é uma fantasia baseada na realidade. Tudo que ele escreve é sempre no Vaticano. Tá? O centro de estudo dele, ele é um vaticanólogo. Então, o primeiro livro dele é... Eu não me lembro o nome, mas o último Papa, uma coisa assim. E conta a história daquele Papa que deram um chazinho para ele e embarcaram ele. Porque João Paulo I. João Paulo I, o meu Google aqui. Opa!
Aliás, esse Albino livro... Luciani, que era o nome do século. Eu vou trazer, eu tenho esse livro, Opa. Eu só não vou te dar porque está com dedicatória. Tá certo, não, o nome do cara é Luiz Miguel Rocha. Infelizmente, ele morreu há uns 4 ou 5 anos atrás. Era muito meu amigo, estive com ele. Ele publicou livros meus em Portugal. E um excelente escritor. Uma narração gostosa, a intriga dentro do Vaticano muito bem armada. E isso, outros escritores célebres já escreveram sobre o Vaticano. Ah, sim. Tem um, acho que chama-se Eric Salvini, que escreveu recentemente um livro sobre o Vaticano. Tem aquele As Sandálias do Pescador, que eu não lembro do autor. O filme foi com Anthony Quinn, excelente. Um filme maravilhoso. Que mais ou menos foi profético, porque o Karol Wojtyła foi um papa eleito da Cortina de Ferro. Exatamente. Né? E agora... Era polonês. Polonês, exatamente. E tem coisas curiosas sobre ele que eu gostava dele. Não é porque eu sou descendente de polonês, mas ele foi artista de teatro. Ele era um cara que era mais aberto para o mundo aí fora. Para o mundo, claro. Sabe? Ele não era um tapadão, não. E na Argentina tem uma jornalista que é a correspondente do jornal La Nación, que é o jornal mais importante lá, em Roma e no Vaticano. Chama-se Elisabetta Piquet. Mulher inteligente, ela fala coisa com coisa, notícias interessantes sobre os acontecimentos lá do Vaticano. Enfim, e deve estar sofrendo pacas com o Papa argentino agora. Lá, né? Porque, essa é uma figurinha premiada. Mas não sei, sabe? Tem um autor argentino, que eu acho que eu já falei em outro programa, que era o ministro da Cultura da Argentina antes do Perón. Então era o auge da elite argentina de então, chamado Gustavo Adolfo Zuviria. A família era tão importante que quando ele, mocinho, recém-casado, ele e a mulher foram recebidos pelo Papa de então. Né? E, mais tarde, já ministro da Cultura, escreveu um romance baseado no Apocalipse de São João. Ele era leigo, mas como ele era ultracatólico, ele pediu o imprimatur da igreja, que ele não queria contrariar em nada a melhor doutrina da igreja. E pelo prestígio pessoal dele, mesmo sem precisar, a igreja concedeu. Esse livro chama-se Joana Tabor 666. Depois parece que tem uma continuação chamada Ciro Dan, que é o nome de um outro personagem. É um livro considerado profético, que em 1942 ele escreveu tudo o que ia acontecer na Argentina no ano 2000, 2001, que eu presenciei. Foi aquela crise brutal argentina lá, né? E, de uma certa forma, um dos personagens lembra muito o Francisco, o Papa Francisco. Né? Então, ainda existe uma edição espanhola, uma edição argentina, e, no passado, houve uma edição portuguesa, que eu consegui comprar nos sebos, uma edição dos anos 40 também. Hoje em dia não tem mais. Se eu não me engano, aquela editora VEC, V-E-C-C-H-E. VEC. Então, esse é o tipo da recomendação. VEC ainda existe? Nem sei se existe mais. Eu comprei num sebo, na estante virtual, algum tempo atrás. A VEC era uma boa editora. Enfim, então, vocês querem ler coisa de qualidade, de ficção científica, baseada em fatos reais? Eu não conhecia esse Luiz Miguel Rocha. Mas agora tenho curiosidade, vou ver se eu vou trazer o livro para o Pedrinho e depois ele comenta aqui. É melhor ele comentar. Eu conheci o Luiz Miguel. O Luiz Miguel tem toda uma história na igreja, foi coroinha, etc. Então ele conhecia o funcionamento. Até eu me arrisquei num dos meus livros a falar sobre as partes escondidas do Vaticano, porque eu estudei bastante, até por influência do Luiz Miguel. Num livro inédito que eu tive a honra de ler, que ele gentilmente me mandou os originais para ler, e eu achei espetacular. Bom, a minha família sempre foi muito ligada ao Vaticano. O meu avô foi recebido pelo Pio XII, em 53, e quando ele fez bodas de ouro, o Paulo VI concedeu a bênção apostólica para ele. Aí, um pouco depois, minha irmã se casou, também recebeu a bênção apostólica. E tanto a cerimônia, a missa de bodas de ouro, como o casamento da minha irmã, foram, rezadas pelo bispo aqui, Dom Ernesto de Paula, que tinha um desses títulos da antiguidade que eles dão para esses bispos honorários. Se eu não me engano, ele era bispo de Gero Cesareia.
E tinha uma igreja aqui na Rua Tabatinguera, que ele que cuidava ali, perto ali da Praça João Mendes. Desculpa te interromper, só que para não esquecer. Esse livro meu que está inédito, eu espero que um dia ainda saia, se chama um Concerto de Brandemburgo para Deus Perder o Sono. Nas pesquisas todas que eu fiz uma barbaridade de pesquisa, até porque esse autor português, quando ele morreu, eu continuei com contato com o irmão dele, que é o Nuno Rocha, e o Nuno pediu que ele tinha deixado um livro pela metade, se eu terminaria o livro. Então eu li todos os livros dele e comecei a estudar o Vaticano para ver se eu... Na verdade eu não queria fazer isso, porque eu tenho muito medo desse tipo de coisa, porque eu fico pensando na crítica. Imagina que eu termine esse livro do Luiz Miguel Rocha e algum crítico português escreva uma crítica dizendo assim: Luiz Miguel deveria ter continuado morto, porque ia acabar com a minha vida. Então eu estava meio... mas não seria fazer. O caso, viu? Você algum dia ainda se encher de coragem... Já foi feito o livro, um outro português terminou, porque até a minha visão era diferente da visão do irmão, e eu queria que as coisas acabassem de outra maneira, e eu acabei não topando fazer o livro. Mas estudei muito, então eu vou contar aqui, não sei se em primeira mão, mas para vocês talvez que não sabem dessas coisas. Por exemplo, aquela fábrica de armas Beretta, que faz pistolas 9mm e armas de grande porte, grande calibre, etc. Pertence ao Vaticano. Então, o Vaticano, o Papa, etc., que fala contra a guerra, está vendendo arma e ganhando dinheiro com arma. Negócios à parte. Claro. O Banco Ambrosiano, que hoje deixou de ser Banco Ambrosiano e é o Instituto per Opere Religiose. Na verdade, eram dois bancos diferentes. Mas agora é só o Instituto per Opere Religione, que é conhecido como o Banco do Vaticano. Exatamente. Lavava dinheiro da máfia, que dava dinheiro para eles como se fosse doado para a igreja, e devolvia uma parte. É o que o Lula fazia aqui, o Vaticano fazia lá com os mafiosos. Não chegaria a incriminar o Vaticano, mas tinha um cardeal, meio picareta. Sim, o Marcinkus. O Marcinkus era norte-americano, por acaso. O Marcinkus era o Palocci do Vaticano. Então, não sei se a comparação é válida também. Mas o que acontece, ele era pior. O que acontece é o seguinte: existe uma tese, que vocês vão dizer que é a teoria da conspiração, que o Bento XVI foi forçado a renunciar, sim. porque senão iam desligar o sistema SWIFT, que é o sistema de transferências bancárias internacionais, do Banco do Vaticano. Ia ser o caos da Igreja Católica. Então, não sei se já foi um complô já para eleger esse Francisco. Que ele, não sei, eu dou algum grande crédito de desconto para ele, porque primeiro ele é argentino. O argentino parece aquele cachorro que o cérebro é maior para a caixa craniana, então ele fica com dor de cabeça e fica o tempo inteiro. Segundo lugar, ele é jesuíta, que é o gente mais preparado. É o exército. O Santo Inácio Loyola era militar, sofreu um ferimento grave, se não me engano, em Pamplona, e no convento lá que ele ficou se restabelecendo, só tinha um livro, que era A Vida dos Santos, que ele leu diversas vezes. Aí então ele ficou tão encantado que ele resolveu depositar a espada dele aos pés da Virgem e fazer uma organização uma empresa. Uma empresa que era um exército, a Companhia de Jesus é um exército. Né? Aliás, eles que fundaram São Paulo, por acaso pouca gente sabe. A Companhia de Jesus e dentro do Vaticano tem a Santa Aliança, que é a CIA do Vaticano. Isso aquele, acho que argentino, Eric Frattini, escreveu o livro. No meu livro também eu conto isso. Claro. E ali, com ordem para matar. Então ali o bicho pega. Mas o problema não é esse, que ninguém pode ser tão ingênuo, né, de dar cara para bater. O João Paulo, que era um homem iluminado, teve o segundo maior reinado, acho que logo abaixo de São Pedro, foi João Paulo II, né?
Ele tomou um tiro no dia 13 de maio. Dizem que foi milagre da Virgem Maria ele ter escapado. Tá certo? E ainda viveu muitos anos, quase 20 anos depois do atentado. E para terminar, que nós estamos estourando o programa, eu vou contar mais uma também. O Vaticano, na época que ainda tinha o Muro de Berlim, a Europa existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de algumas dessas repúblicas, como Polônia e Tchecoslováquia, o único canal a cabo de pornografia era da Igreja Católica. Também não acredito. Novidade. Não, você pode não acreditar, mas é verdade. Agora, eu vou reunir provas para você. Quando Hitler disse para os generais que queria invadir o Vaticano, todos o desaconselharam. Aí ele falou assim, mas quantas divisões que o Papa tem? Ele falou assim, todas, inclusive a sua. Para você ver o nível do poder. Quem quer estudar poder tem que estudar o Vaticano. Um abração. Um beijo para todos. Me perdoem as o quê? Como é que chama aleivosias. Isso? Não é aleivosias, isso aí tem um nome. Os arrubos. Não tem um também, nome. É um pecado. É um pecado. As blasfêmias. É isso. Me perdoem as blasfêmias. E até o próximo programa. E faça aquelas coisinhas que tem que fazer. Clicar, conversar, fazer o que quiser. E muito obrigado. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.